Quando surge, torcedor palmeirense, seja bem-vindo, mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, Léo Neto, esse que vos fala. Muito assunto no vídeo de hoje, alguns bombásticos, então eu te aconselho a não perder nada, vamos com a gente. Tem notícia de contratação, tem notícia de jogador que não virá, tem notícia de especulação, tem notícia de atraso de salário e consequências dentro do vestiário, tem notícia da própria mudança da identidade visual do vestiário, enfim, tem muita coisa nesse vídeo e eu vou pedir para que você siga o canal Porco Raiz, obviamente, dê seu like, comente e compartilhe nos seus grupos para você ficar sempre ciente de todas as informações que a gente traz para vocês aqui diariamente, de maneira gratuita. Vamos pro vídeo, sem ficar enrolando, sem ficar embaçando muito aqui, bora lá. Uma boa notícia que aconteceu na manhã de ontem, terça-feira, foi a cirurgia do nosso atacante camisa 10 Paulinho, que transcorreu da melhor forma possível dentro do planejamento esperado pela equipe médica do Palmeiras. Foi feito o enxerto ósseo, né, na região da tíbia, foi feito também o ancoramento com material de platina, né, com parafusos de material de platina para dar maior sustentação e uma osteointegração melhor e mais rápida para que ele não venha a sentir dores no futuro. Agora é aguardar, a recuperação será lenta, dolorosa, principalmente pelo fato dele não poder jogar bola, que é o que ele mais gosta de fazer, mas a gente deseja melhoras rápidas e que ele volte logo para nos ajudar dentro das 4 linhas, que é o que ele sabe fazer de melhor e é o que nós esperamos dele. Sucesso e boa recuperação, Paulinho. E o Palmeiras dando um verdadeiro show de arrecadação de receitas através do seu estádio. Muita gente fala assim, nossa, vocês querem o Palmeiras de 2012, jamais teremos esse Palmeiras de volta, porque em 2012 nós não tínhamos o nosso grande troféu, que é o estádio, a nossa arena, o Allianz Parque. E para você ter ideia, em 2024 o Palmeiras arrecadou, só com shows feitos pela W Torre, shows que atrapalham o futebol, de fato, é verdade, mas arrecadamos 40 milhões só em shows em 2024, e mais 60 milhões que são receitas provenientes dos jogos na arena, coisa que lá atrás, em 2012, nós não tínhamos. Então, para você que acha que o Palmeiras pode retroceder no tempo, esqueça, jamais retrocederemos. E olha como o Palmeiras arrecada de maneira fluente e fácil. No ano passado foram só 100 milhões no bolso, esse ano provavelmente um pouco mais do que 100 milhões. E vamos para frente. Na verdade, você quer saber sobre especulação de mercado, eu tô ligado que você quer saber, mas a gente já fala. Vamos falar primeiramente, antes da gente falar da especulação de mercado, vamos falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no Galo, porque alguns jogadores que passaram aqui pelo Palmeiras, entraram com ações, entraram com medidas quase que judiciais, extrajudiciais, para receber seu salário, seus valores em atraso, E tiveram outras movimentações que são daqueles que a gente chama de racha vestiário, São aqueles jogadores que fazem aquela cúpula da Rádio Peão dentro dos vestiários. E eles fizeram uma coisa num treinamento, e nós ficamos sabendo agora, que eles treinaram com os bolsos dos shorts para fora, dizendo que, olha, estamos sem dinheiro, precisamos de grana. E não foram poucos jogadores, foram muitos jogadores. Agora, o que eu queria dizer, e queria deixar bem enfatizado nesse vídeo aqui do canal Porco Raiz, é que futebol, hoje, só é jogado por causa de La Plata, por causa de la grana, não é verdade? E isso é muito ruim para o futebol e para o esporte. Hoje a gente vê jogadores que só pensam em La Plata, isso é muito ruim. Jogadores que sequer estão preocupados com o clube, que sequer querem saber do momento financeiro do clube. Eu, por exemplo, na minha época, não na época de jogador, porque não fui jogador profissional, apenas brinquei um pouco na várzea, mas na minha época, como administrador em algumas empresas, eu vesti muito a camisa das empresas e às vezes trabalhava de graça, fazia hora extra, ajudava as empresas e consegui galgar carreiras legais, cargos importantes, e isso me favoreceu muito. Você vai dizer, nossa, mas você não puxa saco? Não, na verdade, antigamente a gente prezava muito por uma coisa que hoje não existe mais, que é o tal plano de carreira, e a gente fazia muito pelas empresas. Hoje não, hoje as pessoas só querem saber de sugar
rachar as empresas e elas que se danem, na verdade, né? E no futebol está ocorrendo isso, com essa humanização do futebol, né? Essa valorização da persona jogador e do clube em segundo plano. Eu sou muito contra isso. E dá uma olhada aí nos jogadores jogando com o bolso de fora, que coisa feia. Vocês que fazem isso dentro dos vestiários, vocês deviam colocar a mãozinha na consciência, tá bom? E agora sim chegamos na especulação, aquilo que você mais gosta nos vídeos, não é? Nos vídeos da mídia alternativa palestrina. O que eu quero dizer é o seguinte: foram falados muitos nomes para a reposição da saída do Richard Rios, o nosso camisa 8, nosso ex-camisa 8, né? Entre esses nomes tem o Wendel, tem o De Ossa, tem Marcel Ruiz, quem mais tem? Tenho tudo anotado aqui, o Diego Gomes, o Wendel do Zenit, foram muitos nomes, né? E o que eu quero te falar agora é que muito difícil que um desses nomes venha para o Palmeiras. Muito difícil. Agora eu queria falar para vocês sobre o De Ossa. De Ossa deu uma declaração muito importante e praticamente colocando uma pedra nessa possível negociação com o Palmeiras, que não há, na verdade. Hoje o que acontece é que os agentes dos jogadores utilizam muito o nome dos clubes e adoram utilizar o nome desse daqui para valorizar suas peças e para fazer movimentações de compra e venda no mercado da bola. O De Ossa disse que não pensa em vir para o Brasil e nunca pensou em vir para o Brasil. O negócio dele é La Plata, quer dinheiro, então ele quer ou uma Premier League, né, uma Liga Europeia ou até mesmo os Emirados Árabes, porque ele pensa na Plata, como todos e como a grande maioria dos jogadores. O que talvez vire desses nomes, e que há uma possibilidade, ainda que remota, mas há uma possibilidade, é o rapaz do Toluca, né, o Marcel Ruiz. Esse talvez, e com a grande ajuda do nosso ex-jogador que está lá, ele poderá, de repente, abrir negociação e vir de fato para o Palmeiras. Mas eu ainda acho, e isso é só uma opinião, que talvez a gente tenha uma solução caseira para essa troca do Richard Rios. Ou a gente fica com o Evangelista, ou de repente pode até se colocar o Alan nessa posição, que jogou bem quando foi utilizado como 8. Mas será que seria interessante para o Alan como carreira? Será que valorizaria o nosso ativo? Bom, são muitas possibilidades. O que eu queria dizer é que o mais importante hoje é que temos um jogo contra o Fluminense e um jogo no Maracanã, a qual nós não ganhamos desde 2017. Abel Ferreira, como técnico do Palmeiras, ainda não conseguiu ganhar um jogo contra o Fluminense no Maracanã. Seria o momento? Acreditamos que sim. E vamos torcer para que isso aconteça. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Avante palestra.